Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Maravilhoso Criador, te adoramos mais uma vez neste momento através da revelação da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando Deus está manifestado através da sua palavra, que as pessoas sempre estão pensando no passado, buscando algo do passado. No tempo do irmão Brana, a mensagem fresca era a cura divina. Aquela primeira e segunda etapa não era outra coisa, era a cura divina. E era exatamente no tempo que as pessoas não criam em cura divina, mas era a mensagem do dia, da primeira e segunda etapa, certo? Guarde bem, quando o irmão Brana começou a pregar, ele não está pregando sobre a revelação, está pregando com os dons que Deus lhe deu para manifestar ao povo o poder de Deus para aquele dia. E era a cura divina. Aí teve um homem que chegou para o irmão Brana e ele disse, ele estava ao redor falando para as pessoas contra a cura divina, este homem. E veio para o irmão Brana e dizia, eu não creio na cura divina. É o 7º selo 160. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. O povo da mensagem hoje se estabeleceu como os pentecostais, como o irmão Brana estava estabelecido na primeira e segunda etapa, cura divina. Então hoje, se você não prega a cura divina, então você não é verdadeiro. Na concepção deles, você não é verdadeiro. Naquele tempo do irmão Brana, pregar cura divina era falso. Entendeu? No tempo do irmão Brana. Por isso ele veio pregando cura divina, porque o povo não cria em cura divina. Hoje não, o povo crê em cura divina. Depois que veio o ministério do irmão Brana, por todo o mundo se estabeleceu grupinhos, crendo, expulsando demônios, curando enfermos. Então a questão hoje não é cura divina. Hoje você vai ter que ver pessoas chegando e dizendo, eu não creio nos trovões revelados. Como você prega, eu não creio no novo nome Brana. Você não vai esperar que eles chegam a nós e dizem, eu não creio em cura divina, porque essa não é a mensagem da hora. A mensagem da hora do tempo do irmão Brana era a cura divina, primeira e segunda etapa. Então eles chegaram a dizer, eu não creio em cura divina. A irmã Brana diz, que coisa, eu acho que não faz mal algum, porque eu não tenho nenhuma. Mas a de Deus é perfeita. Entende? A mesma coisa que eles falam para nós, eu não creio em novo nome. Eu não creio em 7 trovões. Eu não creio nessa terceira etapa que você está pregando. Mas isto não faz nenhum mal, não é nosso também. Isso é de Deus. Entende? Essa mensagem é de Deus. Ele disse, não existe tal coisa. Eles dizem para nós também, não existe tal coisa. Irmãos, é a mesma coisa do tempo do irmão Brana. Só que lá no tempo do irmão Brana era cura divina. Aqui não é cura divina. No tempo de Jesus, eles olhavam e diziam, nós não cremos na mensagem que você está pregando. Porque eles criam em Moisés. Mas a mensagem da hora era de Jesus. E eles não criam naquela mensagem. Então no tempo do irmão Brana, na primeira e segunda etapa, era cura divina. E eles diziam, nós não cremos em cura divina. Mas era a mensagem da hora. Quando chega a terceira etapa do profeta, eles não viram nada.
Por isso, os crentes da mensagem do irmão Brana hoje está dizendo: eu não creio no novo nome. Novo nome que vocês dizem ser Brana, para mim é Jesus. Mas se Jesus é novo nome, para que sétimo anjo? Já tem Jesus faz muito tempo, faz muitos anos. Então não é novo nome, mas eles são tão ignorantes. E quanto mais você é estudado em Deus, formado em Deus, mais ignorante de Deus você é. E o que se vê é isso. Você não vê o Pedro, que era ignorante na letra, mas ele era revelado por Deus. Mas você vê os grandes sábios do dia, que eram ignorantes daquilo que Pedro estava pregando, da revelação que Pedro estava pregando. Eles eram ignorantes e eram sábios. É por isso que nós temos que entender o que Jesus disse, que graças te dou, Pai. Ele agradece, porque escondestes estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Uma oração de agradecimento por Deus esconder. Você não adianta querer fazer outra oração hoje. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste a terceira etapa, o novo nome Brana, destes sábios e entendidos da mensagem, e revelaste aos pequeninos. Isso é o que me importa, isso é o que te importa. É a maneira de Deus trabalhar. Aí o irmão Brana diz, quando ele diz, não existe tal coisa, o irmão Brana disse, é muito tarde para você dizer isto, companheiro. Eu vou também dizer para você, quando você diz, não existe tal coisa como um novo nome, é muito tarde. Isso daí já faz 17 anos que nós estamos pregando. Eu já pregava isso antes do ano 2000. Então estou estabelecendo uma data apenas. Faz 17 anos que nós pregamos. Você chegou atrasado. Você esperou muito para dizer isto. Você poderia ter discutido há alguns anos atrás, mas estamos em outra era agora. Você podia ter discutido antes do ano 2000. Agora não adianta você discutir. Agora tem novo nome mesmo. Agora tem. Agora tem terceira etapa concluída. Não adianta você falar. Aí irmão Brana diz, é muito tarde agora, colega, para dizer isso. É muito tarde para você dizer, no tempo do irmão Brana, não creio em cura divina. No tempo da terceira etapa, não creio nessa revelação. No tempo da noiva de João, não creio no novo nome. É muito tarde você falar isso, colega. Isso é colega de ministério, colega de pastor, né? É muito tarde você dizer isso. A irmã Brana continua dizendo, ele disse, bem, eu não creio nisso. Quer dizer, você pode provar. Irmão Brana podia provar, Jesus podia provar. Ele diz, eu não creio nisso. Não me importa o que você faça. Ele diz para o irmão Brana, não importa. Tem hora que ele diz, não importa os parágrafos que você mostra. Não importa o que está na mensagem do jeito que você prega, está na mensagem. Mas assim os pentecostais são também. Não importa que você mostre na Bíblia que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem uma pessoa batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo, e esses teólogos batistas, assembleanos, pentecostais, eles se endurecem naquilo, duros de serviço e incircuncisos de coração e ouvidos. Vós sempre resistis o Espírito Santo. Eles sempre vão falar, não me importa o que você faça, não me importa os parágrafos que você mostra, que Brana é perfeito, perfeição. Quem foi que falou Brana? Quer dizer, não importa o que Jesus falou para eles também, não importa o que Pedro falou, que tinha chaves no dia de Pentecostes, ninguém mais tinha chave, só Pedro. Para eles também não importa, porque eles não têm, eles têm a chave deles. Cada denominação saiu da igreja católica e tem a chave da igreja católica. Eles não têm a chave de Pedro. Certo? Eles não têm. Eles têm a chave da igreja. Mas Deus veio através de William Brana restaurar para nós no ministério de Elias
a chave de Pedro também. E nós, quando vimos a chave de Pedro, nós ficamos alegres. 2000 anos atrás, perderam essa chave. E Elias restaurou para nós. Trouxe batismo em nome de Jesus Cristo. Falando nisto, eu até quero ajudar algumas pessoas que estão me ouvindo aqui ou pela internet. Se você precisa ser batizado, peça o seu batismo. Como? Em nome do Senhor Jesus Cristo. É tempo disso, de você decidir a ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa também o que os outros digam. Para mim e para você, o que importa é o que esta Bíblia diz e o que estes livrinhos dizem. Graças a Deus. Estou continuando aqui. Na leitura vocês veem que não tem nada a ver com o 7º selo. O irmão Brana pôs no 7º selo. Está no 7º selo, isso daqui. Mas é para nós entendermos. A irmã Brana disse, quando ele disse, não me importa o que você faça, eu não creio. Irmão Brana disse, com certeza, não. Você não pode. Veio? Ele disse, me deixe cego. Disse, se você realmente tem o espírito de como Paulo, eles são atrevidos, irmãos. Eles são atrevidos. E ele disse para o irmão Brana, me deixe cego, se você verdadeiramente tem o Espírito Santo, como Paulo, disse, me deixe cego. Eu disse, como posso fazê-lo se você já está cego? Eles querem que você jogue uma praga neles, não, já estão praguejados. Diga para mim ficar cego. Como que eu vou dizer para você ficar cego se eu já estou mostrando coisas para você e você não está vendo? Você está cego. Você já está cego. Mas ainda fica dizendo, me fere em cegueira. É o que eles dizem. Como mais? Se tivesse jeito, Deus te cegaria. Mas Ele não vai te cegar mais do que você já o é. É isso que tem acontecido. A irmã Brana, eu disse, como posso fazê-lo? Você já está cego. Eu disse, o seu pai lhe cegou para a verdade. Vocês dizem ser filho de Brana, vocês mentem. Vocês são filhos do diabo. O vosso pai vos cegou para a verdade dos trovões, revelado nos 7 selos. O vosso pai, que não é Brana, que é Satanás, vos cegou para o novo nome que é Brana. O vosso pai vos cegou. Eu não tenho que cegar vocês. Agora, se vocês me ouvem por aí pela primeira vez, esse homem é doido. Mas esta é a verdade, eu estou lendo. Jesus falou aqui coisas que nós corrigimos o povo para falar, né? Não fala isso não. Não é bom falar também não. Mas Jesus achou a melhor palavra. E os tradutores também colocaram uma melhor palavra dentro deste versículo. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Esse indivíduo você pode querer dar as coisas para ele não precisa de nada. Ele não precisa de nada, ele não sente falta de nada. Aí Deus vem dizer, não sabes que és um desgraçado, que é infeliz, miserável. Está aqui na Bíblia 3:17 de Apocalipse. Na Bíblia precisa ter umas palavras mais bonitas. Essa é a expressão do Espírito Santo à pessoa que diz, eu estou rico, eu não tenho falta de nada, eu já creio em Brana, eu não preciso de selos revelados, eu não preciso de trovões, eu não preciso de novo nome. E o que Deus vai falar para eles, a mesma expressão que ele usou para falar com os pentecostais, que não criam em cura divina, naquele princípio. Eles vão usar para falar com o povo da própria mensagem, que não crê na mensagem do dia, dos trovões, dos selos. Agora, eu estou te dizendo mensagem do dia, mas ela é lá de 63, ignorada pelo povo. E não sabes que és um desgraçado, que é infeliz, miserável e pobre
e cego e nu. É cego, mas você não sabe que é cego. É nu, mas você não sabe que é nu. Vocês pensam que essas mulheres que ficam sem roupa nos jornais, nas televisões, você pensa que elas sabem que estão nuas? Não. Elas não sabem. Se elas soubessem, elas põem roupa. Elas não sabem. Elas estão cegas pelo sistema da televisão. Aquele sistema cega, tira a roupa delas até certa hora. Depois da meia-noite não pode nem entrar, que aí você vai ver tudo. Certo? Mas até meia-noite eles procuram respeitar um pouco o público, dizendo que tem criança acordada. Mas hoje, por causa de televisão, por causa de internet, tem criança acordada, acho que a noite inteira. E eles continuam fazendo as suas pornografias. Se não pode fazer completo até meia-noite, depois da meia-noite tem. Certo? É o espírito da televisão para o mundo. E eles estão ungidos com esse espírito. E não sabem. São nus e não sabem. São cegos como esse pregador que procurou o irmão Brandt. Diz: eu não creio em cura divina. Eu não creio como você está pregando. Me segue se você tiver o Espírito Santo como Paulo tinha. Ele já era um cego e não sabia. O povo hoje é cego e não sabe. O povo da mensagem é cego e não sabem. As pessoas só têm uma parte da mensagem, mas elas não sabem que elas estão cegas. Eu quero levar a mensagem mais rápido para vocês. Creio que vai ser melhor. Mas a pessoa está cega e ela não sabe. Deus, olha para você ver, durante 7 eras da igreja, o que Deus fez? Trabalhou com Paulo e depois ele não diz nada do meio, diz o profeta. Porque Jesus diz: eu sou o primeiro e o último. Ele não diz que ele era o meio. Ele não diz: eu sou Irineu, eu sou Martim, eu sou Columba, eu sou Lutero, eu sou Wesley. Ele não diz. Ele diz: eu sou o primeiro e o último. Se eles pudessem entender que o meio era para poder ser um caniço que levasse a bênção para o último. Você tem uma semente, o grão foi plantado, foi semeado. E o grão foi semeado lá no ano 300. Cobriu de terra, aquele grão, aquela palavra original, a palavra é semente, a semente foi semeada e passou aquele tempo todo, até que apareceu algumas folhinhas. Mas folhas não mostram a semente. Apareceu os galhos, mas não mostra a semente. Tinha tantos galhos no tempo de Lutero, Wesley, Finney, Knox, Zwingli e outros. Naquele tempo, tantos galhos, mas não mostra a semente. Aí veio os pentecostais, formou a casca. Aí eles já mostraram o formato da semente, mas eles não eram semente. A semente que tinha sido semeada era aquilo que Paulo pregou, que Pedro pregou, que era original e que Deus trata como primeiro e último, porque vem Cristo e brana. Mas eu quero mostrar para vocês dentro das eras, Paulo e brana. Aquele miolo era o que transportava a semente, não era a semente. Ele era um suporte para transportar a semente. Quando veio a semente, eles pensaram que Pentecostes era semente. Pentecostes era casca. Eles não sabiam, mas a semente saiu da casca. Eu vou chegar lá. A semente saiu da casca. Jesus era semente. A palavra foi semeada
Nasceu com Lutero, cresceu com Wesley, floresceu com os pentecostais e chegou à casca, só fazendo formato. Mas o povo queria saber da semente. Aí Elias veio, era semente. O sétimo anjo apareceu, era a semente. O grão, o que trouxe a mesma mensagem que Pedro pregou, que Paulo pregou, que João pregou, a mesma mensagem. Quem trouxe não foi Lutero, não foi Wesley, não foi os pentecostais, foi Branham. Nós podemos ter segurança em dizer isto, porque ele trouxe esta mensagem e nós não sabíamos do batismo em nome de Jesus Cristo e ficamos sabendo através do irmão Branham. Não sabíamos. Quem sabe através do batismo da Igreja da Restauração, eles estão batizando ainda errado até hoje, porque são unicistas. E foi por isso que irmão Branham disse, o batismo naquele tempo, olha bem, no tempo do irmão Branham, hoje os unicistas podem ter mudado e estar batizando em nome de Jesus Cristo, mas naquele tempo do irmão Branham, os unicistas batizavam em nome de Jesus. E irmão Branham chamou eles em todas as mensagens que vocês leem, vocês podem ver que o irmão Branham diz, eles são o só Jesus. Só Jesus, não é Jesus Cristo, só Jesus. Por isso, irmão Branham diz, você não pode ter só Jesus, porque ele não pode ser seu próprio pai. Você tem que ter Senhor Jesus, porque o Senhor é Pai, Pai é Espírito. Então foi isso que irmão Branham quis mostrar para os unicistas, que ficaram com só Jesus e não tiveram a luz do Senhor Jesus Cristo. Quem trouxe essa luz, Senhor Jesus Cristo, foi Branham, Senhor Pai, Jesus Filho, Cristo Espírito Santo. Quem trouxe essa luz não foi a restauração, mas eles estão parados lá porque são unicistas. Mas Deus prosseguiu com a sua unidade. Há muita diferença de unicidade com unidade. Unicidade é aquele que é único em si próprio, quer dizer, não tem outro. Unidade é aquele que teve uma união do Pai com o Filho. Isso é a unidade. Nós não cremos na unicidade, nós cremos, como o profeta pregou, a unidade do único Deus numa única igreja. A unidade de Deus, ele pregou também. Então, nós cremos como o profeta pregou, é uma unidade, certo? Isto é o que nós cremos. Mas eles não puderam crer, os pentecostais não puderam crer, não puderam ver a mensagem que o irmão Branham estava pregando, nem na primeira e segunda etapa, que era uma mensagem de Elias, de restauração, trazendo as coisas que tinham perdido lá atrás. Mas aqui estava o grão outra vez, a semente outra vez. Amém. Agora eu quero passar para o nosso tempo, porque Jesus Cristo é o mesmo. A gente pensava que o processo da semente parou com os pentecostais e trouxe Branham e acabou. Mas é porque nem nós sabíamos também. Vamos falar a verdade? Nem nós sabíamos que Deus tomaria a semente e plantaria outra vez. Pegou a semente, Branham, revelação, terceira puxada, não diga a ninguém, e pá na terra. Sepultou. Era semente. Era permissão de Deus aquilo. Deixa esta semente no chão. Mas irmãos, quando ela começa a brotar no Brasil, dar umas folhinhas, através do rádio, trazer alegria para todos nós, nós pensávamos, é a semente, não era a casca. Nós pensávamos que o Centro-Oeste e Goiânia era semente, era a casca. Me veio isso agora enquanto estava viajando para cá, entende? São coisas que vai chegando, como pode essa luz? Ele diz, é verdade, eu vou te provar que é verdade. É porque Branham era semente.
Me diga onde foi que você ouviu nesse intervalo de 40 anos dos selos revelados, que você ouviu aquela semente que Deus diz para ele, não diga a ninguém, e que foi plantada. Ele diz, vão levar para a tumba. Ele falou. Agora me diga se alguém pregou isso. Não pregou. Mas me diga se não houve um broto no Brasil. Se não houve um caniço no Brasil também. Olha para vocês verem. É o broto. A profecia para o Brasil. Que essa mensagem seria pregada para o Brasil e 7 países. Seria evangelizado através do rádio. Isto é a verdade. Isto são as folhinhas. O caniço que comportou a semente, que carregou a semente por 40 anos. Para cumprir o que o irmão Brana diz. Irmãos, quando eu vejo que o profeta falou e aquilo cumpriu nos tipos, assim como Israel saiu do Egito, é um tipo da noiva saindo das denominações. Israel saiu do Egito, mas levou 40 anos para chegar em Canaã. A noiva saiu do Egito em 1963 com a mensagem do profeta, mas ela levou 40 anos para chegar nos selos, nos trovões, na Canaã. Na verdadeira revelação do novo nome. Levou 40 anos. Agora, por quê? Isto que é problemático. Nós tínhamos Paulo e Deus não fala do meio. Para o Brasil, nós damos graças a Deus que Deus ainda falou do meio. Deus falou do evangelismo. Do broto, porque a mensagem morreu na América. O profeta foi para a tumba e a terceira etapa também foi. Morreu na América. Quando brotou no Brasil, isto que é a maravilha. A hora que brotou no Brasil, cresceu no Brasil, floresceu no Brasil através do rádio, deu o formato da verdade que as pessoas não deixam de Goiânia mais. Porque é forma de verdade, tendo forma de semente, tendo a forma de piedade, mas negando a semente, negando a eficácia. Eles têm forma. E eles não vão sair dali, os pentecostais não deixaram de ser pentecostais, senão nós que vimos esta semente e dizemos, não vou ficar na casca. Nós fomos como aquele pintainho, bicamos na casca, e bicamos. Eles estão dentro da casca pentecostal, mas nós saímos da casca. Eles estão dentro da casca da mensagem, mas nós saímos da casca. Essa é a verdade do tempo que nós vivemos. Mas aqui está, se eles não viram lá, se eles não creram lá, eles não viram que Deus teve um Moisés, e com todos os profetas que Deus teve, só foi avisando que ele viria, e ele veio Jesus. Aí vem Jesus, o Alfa, e vem 7 eras da igreja, para aparecer o Ômega, o caniço outra vez, 7 eras da igreja, para poder aparecer o Ômega, Cristo, Ômega, é Brana, Cristo em um homem, certo? Cristo, Brana, é Jesus Ômega. Eles estão pensando que Jesus diz, eu sou o Alfa e o Ômega, que agora vem Jesus outra vez. Esse é o problema, a cegueira toma conta das pessoas. Eu não posso te cegar porque você já é cego. Irmão Brana não podia cegar nos dias dos pentecostais porque eles já estavam cegos. Ele só saiu da casca, ele era semente. Nós não podemos cegar o povo da mensagem, exatamente de onde nós viemos, do melhor grupo do Brasil. Vocês têm que entender, é o melhor grupo do Brasil. Os outros é de ressurreição isolada, bagunçou tudo. Mas
A semente ainda estava dentro da casca do melhor grupo do Brasil. Mas a semente saiu. E tem muitos que saíram desta outra, que é tão terrível, da crença da ressurreição isolada, que é pior. Mas tem uns que saiu, eles são eleitos, eles ouviram a palavra, eles examinaram com a mensagem e dizem: o que está pregando agora é o que Brana pregou. Se você vê se o que está pregando agora é o que Brana pregou, você vai ter que dizer que a semente que foi sepultada naquele dia nasceu, cresceu e agora saiu da casca. Está mostrando nesse dia final a semente outra vez. Agora, eu não posso te cegar, você já está cego, você não pode ver isso. Você não pode ver. E é esta parte que eu te digo, que é tão difícil para as pessoas ver, porque vocês não ouvem falar disso, mas nós ouvimos. Ele diz: eu sou o primeiro e o último. Deus veio e falou com Brana e não falou com mais ninguém. Ele falou com Brana, Brana é a semente. Irmão Brana pregou no dia dele. Esta é a era do trigo. Não era da casca, não. Casca era pentecostal. Era do trigo. Ele não podia dizer: eu sou o trigo. Ele era o trigo. Agora nós estamos vivendo no final. Que Brana, aquela semente, aquela mensagem, aquela terceira puxada, foi plantada. Foi coberta. Não soubemos disso. Por quê? Por que não souberam durante 7 eras da igreja? Porque o que Paulo pregou e os mistérios que estavam no Apocalipse, porque não soubemos? Porque não havia profeta. Irineu não era profeta, Martim, Columba, Lutero, Wesley não eram profetas, os pentecostais não eram profetas. Tinha dom de profecia, mas não eram profeta. Profeta tem o assim diz o Senhor. Eles nunca tiveram assim diz o Senhor. Mas aí veio Brana. Aí você vê Paulo e Brana, 2 peixes e 5 pães. Os mensageiros e Paulo e Brana. Mas Deus não parou. Eu pensei que Deus tinha parado. Eu pensei, os pentecostais pensam que Deus parou com eles. Os do irmão Brana pensam que Deus parou com o que o irmão Brana fez nos Estados Unidos. Mas Deus não parou. Vocês podem notar que Apocalipse 10, de 1 a 7, não tem mais nenhum intermediário. É 10 de 1 a 7 e 10 de 8 a 11. Não tem mais ninguém no meio. Por que não soubemos destas coisas que foram sepultadas no tempo do irmão Brana? Por que não ficamos sabendo? Porque não havia profeta. A noiva é ou não é profeta? Então aí está. Agora a Bíblia diz que João é ou não é profeta? Essa é a Bíblia. Não importa se qualquer um de nós, e se qualquer homem vem pregar e dizer: eu não sou profeta, como eu falo também, eu não sou profeta. Mas tem uma mensagem que está cumprindo nesse dia, porque os demais não puderam ensinar. Vamos aqui, por que Curitiba não ensinou todos esses anos? Por que Florianópolis não ensinou todos esses anos? Por que Joinville não ensinou todos esses anos? Porque Goiânia não pôde ensinar isso todos esses anos? Não eram profeta. Eu não estou dizendo não eram profetas. Deus não fala com profetas, Deus fala com profeta. Eles não puderam nos ensinar isso, porque não era ainda o ministério da noiva. E a noiva é profeta. E irmão Brana diz: ela tem o assim diz o Senhor. E quem tem o assim diz o Senhor não teme. E você tem o assim diz o Senhor. Agora, o que o Senhor falou no tempo de William Branham?
Você não tem que preocupar, o Senhor falou no tempo de Moisés, no tempo de Isaías. Não, agora você tem que ver que a noiva tem o assim diz o Senhor, porque ela vai falar o que o Senhor falou através de William Branham. Você sabe que Jesus Cristo é Senhor em Branham. Em Branham. Jesus Cristo não é Senhor só em Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo Ele é Senhor Alfa. Mas Ele é Senhor em Branham, Ele é Senhor Ômega. A mesma manifestação daqueles dias de Abraão, que ele diz, meu Senhor. O meu Senhor só pode ser falado e usada essa escritura nos dias de Jesus e nos dias de Branham. Porque o mesmo Jesus que era Senhor e Cristo, agora é o mesmo Senhor em Branham. Que você vai encontrar, é o mesmo Senhor. Se você não tiver essa mensagem como Elohim, o Senhor, você não tem revelação. Eu creio no irmão Branham. Você não tem, só crer no irmão Branham como profeta, não é revelação. O povo da mensagem da primeira e segunda etapa, crê no irmão Branham. Crê que ele foi profeta. Eles não sabem de toda a revelação. Mas por quê? Porque eles têm que ver a outra manifestação. Eles têm que ver que assim como ele manifestou para Abraão, comeu carne, bebeu leite, comeu bolo, ele manifestou nos Estados Unidos no entardecer e também comeu e bebeu num homem chamado William Branham. Quem testificou disto foi um homem pentecostal. Parece que não tinha um de dentro da mensagem que pudesse fazer um velório do irmão Branham e pregar aquela mensagem que ele pregou, como Kelly Osborne pregou no dia do sepultamento do irmão Branham. Deus andou por nossas ruas, por nossas praças, viveu, comeu num homem chamado William Branham. Conforme o tempo passa, você não permanece. Kelly Osborne não permaneceu crendo desse jeito no final da vida. No final da vida você encontra ele falando muito bem do ministério de irmão Branham, lá atrás da cura divina, porque ele só entendia da cura divina. Kelly Osborne só entendeu de cura divina. Ele foi um bom evangelista de cura divina, semeou cura divina, que ele aprendeu com William Branham, que Deus disse para William Branham, não diga a ninguém. Eu estava pensando nisso. A desobediência do irmão Branham trouxe essas coisas que nós vemos. Deus disse para João, não escreva. Ele não escreveu. Deus disse para Branham, não diga a ninguém, primeira etapa. Ele falou, a linha embaraçou. Embaraça, aí vem a cura divina, vem a linha embaraçada. A segunda etapa, ele conta para os outros. Ele conta. Na terceira puxada, Deus não deixou ele viver muito tempo. O que a gente vê é isso. Deus não deixou ele viver muito tempo. Ele já estava falando. Deus diz, não diga a ninguém. Ele já estava começando a pregar aquilo e clarear aquilo mais ainda. Era entrar no ministério da frente. Era tomar Apocalipse 10:8. Mas ele não podia, não diga a ninguém. Você até 10:7, você pega o livrinho e revela. Mas espera lá, não diga outra coisa mais. Ele não pôde dizer, Deus o pôs a dormir. Esta é a semente, Deus pôs a dormir a semente. Mas quando ela nasceu uma folhinha. Vocês entendem? Ela nasceu umas folhinhas aqui no Brasil. Já vi meus irmãos, que maravilha. Tem um broto aí. Você já viu uma mensagem que chegou aqui no Brasil através do rádio, pastor Joaquim Gonçalves Silva? Olha que broto, que mensagem. Era o broto da mensagem. Isso foi crescendo, floresceu no Brasil. Chegou até dar o formato da semente, que é o que a casca faz. A casca faz a forma. Você pega o trigo, diz o profeta, você pega o feijão, a vagem de feijão, é mais claro para te ensinar. Pega uma vagem de feijão, ela faz
o formato do grão. Mas ela não é o grão, ela é a palha. Goiânia fez o formato do grão, mas não era o grão, era a palha. Ah, mas isso é dolorido, é doloroso falar que a palha, se ela não vê a verdade, ela vai para o fogo. A palha queima. Foi fácil para os pastores iniciais aqui no Brasil, pregando a mensagem, dizer que os pentecostais iam para o fogo. Era fácil. Porque era o outro que ia para o fogo, não era eles, não era nós. Eu lembro que eu pregava isso. Pentecostal é palha. O irmão Brando tinha pregado isso. E a palha seca. E quando ela seca, para que ela serve? Para fogo. E a palha secou. A palha pentecostal, o grão Brana saiu. A palha da mensagem, o grão João saiu. Agora, povo da mensagem, eu não posso vos cegar. Faça comigo como fez Paulo. Me cega, não posso, você já está. O eleito vai sair daí. O eleito sai mesmo. O eleito não precisa de manivela. O eleito, olha, não tem nenhum pastor ao lado dele. O eleito não carece, é pesado, mas o eleito não carece de visita. Vem me visitar para me ficar firme. Se fosse para me visitar vocês, para vocês ficar firmes, você estava na lama. Faz 1 ano que eu não venho aqui. E vocês todos estão aqui e tem mais gente aqui ainda. O que é isto? É uma reprodução da semente. Vamos aproveitar enquanto a semente está aqui. Não vemos outra coisa mais. Depois de Apocalipse 10, 8 a 11, não vemos mais nenhuma semente para gentil. Terminou a semente. Terminou. Agora você não vê mais semente. Aí é Moisés e Elias, que é semente para o judaísmo. Mas nós terminamos o capítulo 10 de Apocalipse. E estamos agradecidos por isso. Porque há um primeiro e há um último. Há o primeiro grão, Jesus, e o último, Brana. Olha como o último torna-se primeiro. Há o primeiro grão, Brana, e o último, João. Obrigado, Senhor, por mais este momento que podemos refletir sua palavra. Não temos luz própria, Senhor. O que nós temos é o que o Senhor joga em nós. E aí podemos refletir, que o refletor joga em nós. E nós refletimos. Estamos refletindo a mensagem da hora, do tempo que vivemos, desta luz, quase chegando ao amanhecer outra vez. O Evangelho está quase chegando para o judaísmo. Está terminando aqui, Senhor. O Evangelho termina por quase 6 horas da manhã entre os gentios e começa às 6 da manhã com os judeus. Nesta primeira hora dos judeus, e estamos na última hora do gentio. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ele podia dizer, vocês me chamam de profeta. Eu não digo que sou profeta, mas vocês sabem que a palavra veio a mim. E a palavra vem ao profeta. E eu não sou, mas a palavra veio a mim. Então a palavra me fez profeta. Eu não sou, mas a mensagem da esposa veio a mim. Então a mensagem da esposa me fez profeta. Eu não sou. Estou profetizando outra vez.